Dia sem vídeos, mais um vídeo aqui. E esse é de coração para coração, e de intimidade. Pega um café aí, que esse vai ser um pouquinho mais íntimo. Só um pouquinho. Antes, comente, curte, compartilhe, se inscreva neste canal. Deixa eu me ajeitar, porque eu vou falar de algo que é bom, mas que é íntimo. Não é íntimo, íntimo, mas é íntimo. Bem, eu sempre fui uma pessoa que eu julgo fácil de convivência. E, e nas coisas do coração, eu comecei a me permitir amar quando eu completei meus 17 anos. E aos 18 anos eu tive meu primeiro namoro sério. Até então tinha tido uns flertinhos daqui, uns flertinhos dali, uns beijinhos na boca, mas namoro sério aos 18 anos. E esse primeiro namoro sério se tornou um casamento de 13 anos. Nesse casamento de 13 anos, entre dois de namoro e um de noivado, nós ficamos 15 anos juntos. E nós tínhamos uma grande cumplicidade, uma grande parceria, mas alguns objetivos não eram em comum, como, por exemplo, a maternidade. Eu queria muito a maternidade e ele me dizia que talvez eu não estivesse pronta para a maternidade. E isso me doía. E por algumas questões que até hoje eu não tenho muita clareza quais elas foram, mas entendo hoje como consteladora familiar e ali padrões, né, de lealdade visíveis com a minha família de origem, principalmente com a minha mãe, entre outras coisas que estavam aqui no meu sistema, que foi uma forma de cumprir o curso natural da lealdade invisível, que hoje eu já tenho clareza e consigo me pôr no meu lugar de força e seguir para a vida. E nós chegamos ao fim dessa relação. Após 15 anos juntos, não tivemos um vínculo filho. E esse relacionamento eu aprendi a amar. Eu, quando o conheci, gostava, mas via ele como uma tábua de fuga, nem de salvação, de fuga mesmo. Porque minha mãe dizia que eu não poderia morar sozinha se não fosse casada. E eu vi nele um caminho de casar. Mas não porque talvez eu amasse para casar, mas via que podia ser importante casar para depois construir um amor enquanto se casava. E foi isso que eu fiz. Fui construindo esse amor ao longo do tempo. Até que as divergências, os objetivos e a visão nos fizeram romper. Fui para a vida tardiamente, aos 35 anos vivi uma adolescência tardia e me joguei na vida. Não tinha limite, não tinha freio, eu fui ser livre, leve e solta. Mas até então eu não conhecia a paixão. A paixão eu ainda não tinha desfrutado, eu tinha vivido o amor, escolha diária, sabe? Se dedicar, acreditar. Eu tinha conhecido isso. 2014, em pleno dançar kizomba, uma dança do coração, do abraço, me desenvolvendo nessa dança. Entre muitas pessoas que conheci um angolano. E por ele me apaixonei perdidamente, a ponto de perder a minha identidade e não saber quem eu era. E eu me apaixonei tanto, mas tanto, mas tanto, que foi importante ter um vínculo para a vida inteira com ele. Perfeito Benjamin, que hoje tem 10 anos. E foi uma relação não saudável nem para mim e nem para, na época, o meu parceiro. Eu tinha muitas dores, muitos traumas, ele também, muitas dores e muitos traumas. E ao invés de nós sermos um ao outro alívio dos traumas, a gente era geração de gatilho desses traumas. E após muitos ferirmos, nós chegamos ao fim. E um tempo depois eu descobri a gravidez. E eu, por essa lealdade visível que eu disse, eu neguei a ele o direito da paternidade por 2 anos. Depois nós fizemos o DNA e ele pôde exercer o direito da paternidade. Tivemos mais alguns entendimentos, porque eu fui e pedi à justiça para que ele pudesse honrar com algumas questões financeiras,
E ele não gostou da situação, ficou um tempo ainda assimilando, porque é como se eu tivesse feito uma traição a ele. E depois passou. Em 2023 a gente conseguiu de novo se reconectar. E desde lá para cá a gente tem construído uma vida de muita sabedoria. Ele tem evoluído, eu tenho evoluído. E esse fim de semana foi aniversário desse fruto nosso, que completou 10 anos. Depois desses 10 anos, ele já teve outros filhos com outras companheiras. Então, meu filho é o primogênito. E ver a gente ali ontem, né, que foi ontem que a gente fez esse movimento, onde ele organizou a festa de aniversário, onde ele fez questão de presentear, onde ele fez questão de estar presente, inclusive meu filho está com ele hoje, na verdade, o nosso filho. Se alguém me dissesse lá atrás, quando havia muita dor, quando havia muita mágoa, que um dia nós seríamos uma família, mas não como eu queria ou como eu gostaria, mas como deve ser, como é o nosso sistema, eu diria que seria uma loucura. E hoje eu vejo que é uma bênção. Onde eu quero chegar, emprestando aqui a minha vida, bem sutilmente? O que que você está deixando de curar por orgulho? O que que você está deixando de curar por ego? O que que você está deixando de viver por convicções que já nem são mais você? O que você está deixando de perceber por medo de se entregar e se doar? O que é? Perceba-se, permita-se. E eu tenho certeza que daqui 10 anos, muita coisa vai mudar. Eu daqui 10 anos terei 55 anos. Como o tempo voa. Vou começar a envelhecer, ter mais cabelo branco, mas ainda cheia de vitalidade. Porque eu tenho 45 hoje, eu me sinto uma menina de 20, mas com uma cabeça muito mais madura e evoluída. E eu desejo mesmo para você, que você se cure. Inclusive, eu vou deixar de novo essa música porque ela tá vindo muito forte aqui. Me curar de mim. Escute. Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Respeite o destino. Se permita fluir. Mais um vídeo entregue de coração e alma. E como é bom. Toda vez que eu sento aqui, eu falo, o que que eu vou falar? E vem. Nos vemos no próximo. Ele vem também. Um cheiro.